Se a galera puder avisar a gente se o som está tudo ok, imagem, ajuda bastante. Seria bom. Dá um ok aí, turma. Vocês estão me ouvindo bem, vocês dois, Maurício e Ricardo? Eu te ouço bem. Legal, pronto. Beleza, então, hoje é terça-feira, dia 20 de julho, são 7 da manhã, no horário do Brasil. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, no perfil @Maurício Salquini, mas também pelas plataformas do Facebook, Maurício Salquini e Spotify na Trilogia Saudável. Meu nome é Ricardo Brito, sou jornalista e hoje vou funcionar como mediador nesse bate-papo com o nosso convidado de hoje, Pablo Monteiro, na série de Pocket Lives que nós estamos fazendo, boas práticas para manutenção, crescimento e expansão da pequena e microempresa. Pablo é fundador e CEO da Gas Solutions e criador do método Gas, com formação em engenharia de produção e mestre em administração de negócios. O Pablo atua há mais de 20 anos como gestor, empresário e consultor. O tema da nossa Pocket Live de hoje é método internacional para manutenção, crescimento e expansão da micro e pequena empresa. Aí eu vou fazer já uma primeira pergunta para dar um ambiente, né, do que a gente vai estar falando hoje, mas antes disso, entrar propriamente no nosso, vamos perguntar ao Pablo aqui como é que é essa vida dividida entre o Brasil e Portugal, né? Nesse seu trabalho aí, consultoria. Que legal, enfim, essa é a parte boa da tecnologia, né? A tecnologia nos permitiu, né? Hoje, não só, nós temos equipes, né? Especialistas atuando em Angola também, na África, Portugal, Espanha, Inglaterra, o Brasil inteiro, Uruguai, né? E eu decidi morar em Portugal, né? Eu já estou em Portugal há 4 anos, fisicamente, mas, enfim, o meu dia a dia ele segue no Brasil, nos projetos de consultoria que a gente inicia no Brasil inteiro, né? Mas hoje, em especial, eu estou no Brasil, né? Hoje eu estou no Ceará, né? Então, é isso, né? O Ceará também está bem pertinho de Portugal, né? São 7 horas de voo, então é isso. O coração fica um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? Mas esse é o lado bom da tecnologia, né? Hoje a gente pode morar onde quiser, né? Até eu brinco com os consultores GAS, né? Que nós temos liberdade geográfica, né? Até em alguns casos, sobretudo na pandemia, né? Nós atuamos por meio de consultoria online, enfim, né? Então é isso. E a decisão de ir para Portugal foi uma decisão, enfim, para mim ela foi uma decisão difícil, né? Mas hoje eu acho que eu estou bem feliz com a decisão, porque foi importante ali para a família, né? E, enfim. Mas hoje especialmente, eu estou no Ceará, que vocês devem estar ouvindo os pássaros por aqui, não? Desculpa. Não, hoje... Ricardo, outro dia eu fiz uma ligação com o Pablo e eu escutava os passarinhos no fundo. Mas hoje, especialmente, a gente não está ouvindo os passarinhos, não. É que eu dei uma desligada ali no botãozinho deles hoje. Tá vendo? Tudo ensinado, né? Então, você é coautor do livro Na Trilha dos Lucros, onde passa um pouco de experiência da liderança, mais de 100 projetos de implantação de modelos de gestão e a formação de centenas de gestores na Europa e no Brasil, propriamente no setor de gastronomia. Alguns desses negócios, como Michelin, em grandes grupos. Com base nisso, eu gostaria de saber se você poderia dar algumas dicas para o pequeno empresário manter seu negócio nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Sim, enfim, a fase difícil, né, fase de retração de demanda, né, a gente quando pega um restaurante, hoje a nossa atuação, né, focada no setor gastronômico, né, restaurantes, padarias, negócios gastronômicos em geral, e sempre que a gente pega um projeto, né, a nossa base inicial ali é uma análise crítica dos números, né, quais são as variáveis, né, vendas e despesas. Num momento de retração de vendas, né, a gente só tem uma variável ali para se agarrar, que são as despesas, né? E a nossa dica durante a pandemia foi você se agarrar às despesas, né? Você conseguir. Nós temos um indicador, né, que poucos do setor eles atuam nele, né? Fazem a gestão do mesmo, que é o custo da mercadoria vendida, por exemplo. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, do poder, né, do ataque aos custos.
somente no CMV, né, existe uma lacuna, que nós chamamos, uma lacuna de desperdício, né, da ordem de 8 pontos percentuais. A gente está falando ali num restaurante que fatura 100 mil reais, a gente está falando algo em torno de 8 mil reais, né, ao você gerir esse indicador, né. Então, a nossa direção durante a pandemia foi essa, foi você, né, trazer um pouco mais o aspecto racional para o jogo, né, os empresários em geral do setor, eles atuam muito, não só do setor gastronômico, eu acho que é geral, né, na emoção, né, trazer um pouco a razão, né, eu acho que o caminho ideal está no equilíbrio, né, e nessa razão é jogar um pouco mais o jogo dos números, né, se agarrando ali, sobretudo, a processos que façam com que a tua estrutura fique mais leve, né, e em restaurante especial, né, se agarrando aí o indicador de desempenho, que é o custo da mercadoria. Pablo, eu queria, Ricardo, aproveitar esse assunto, porque o CMV tem um conceito contábil bem complicado lá na indústria. Eu queria que rapidamente você explicasse, Pablo, o que seria um CMV por uma cafeteria, por exemplo. Legal. Para a gente é mais simples, né? O CMV para o setor gastronômico, né? É a soma, né? O que foi consumido de matéria-prima, né? E produto, né? Dentro da cafeteria especial, né? Lógico, somando-se ali o ICMS e o frete. Então, o custo de aquisição, mais ICMS e o frete. E nós medimos por meio do consumo, né? Não é... Aqui já é um erro. Na verdade, não um erro, uma oportunidade para a turma melhorar o próprio indicador, porque eu vejo, inclusive, que grandes restaurantes utilizam do indicador de maneira que eu acho que não é precisa, que é por meio da compra. Não é o que eu comprei pelo que eu vendi, né? É pelo que foi consumido. Aí você tem que trazer para o jogo a variação do estoque, né? Estoque inicial, mais compras, né, de um determinado período, menos estoque final, dividido pela venda do mesmo período, tá? Então, é mais simples para a gente, né? Agora, esse indicador é o que, para mim, né, ele faz toda a diferença no jogo. A gente está falando de 8 pontos percentuais num setor que tem uma média de margem de lucro, né, de 8%. Então, é aqui, a diferença entre ganhar dinheiro ou perder está, né, em você atacar o CMV. Lógico, se eu não tenho venda, eu não tenho nada. Aí teve a questão da retração da demanda, que foi crítico agora. Muitos conseguiram ali uma sobrevida no delivery, né, conseguiram atuar também na variável venda, né, mas é isso, a diferença está aí, né? Por que os restaurantes, 70% dos restaurantes fecham em 5 anos, né? Muitos devido ao caixa, né? Muitos fecham devido a problemas societários, não aguentam mais, porque aí, graças à má gestão, a vida da turma fica uma loucura, né? Mas a maior parte é por falta de caixa. Né? Onde está o problema de caixa? Está na baixa margem de lucro. Né? Então, está ali. O segredo ali está ali. A gente, em especial no método GAS, né? A gente sempre começa, né, os projetos, os 3 primeiros de projeto, com uma lupa aí para o CMV. Ô, Ricardo, eu queria contar um pouquinho da minha experiência ao lidar com o CMV. Pode ser? Claro, com certeza. Bacana. Pablo, minha experiência no CMV foi assim, primeiro, divulgar isso para a galera, sabe? Então, eu cheguei num CMV de meta e a gente coloca em vermelho ou em azul se bateu a meta, e em vermelho se está fora da meta. E aí a gente criou esse quadro, coloca na loja, e a gente criou uma cultura de todo dia ser informado pela gerente desse indicador, sabe? Entre outros. E aí, Pablo, o que a gente percebeu é que ninguém gosta de tirar nota vermelha, sabe? E aí começa as pessoas querendo entender o que é o CMV, por que o CMV está alto, né? Porque a gente contrata uma pessoa e muitas vezes não explica o que é CMV para ela. Mas quando a gente mostra um indicador vermelho, ela tem a curiosidade também de nos perguntar, ou seja, a equipe também nos treina a ser melhores gestores, né? E aí a gente explica, por exemplo, a venda de um produto com menor custo em vez de um produto com custo maior, né? No caso do Rei do Mate, por exemplo, quando eu vendo mate, o CMV é muito menor do que quando eu vendo uma Coca-Cola. Então, a galera começa a entender por que a gente oferece o mate, por que a gente deseja vender mais o mate do que o refrigerante, que tem um CMV mais alto. E é perceptível como todo mundo gosta de tirar nota azul e todo mundo fica atento a esses movimentos, sabe, Pablo?
Pode falar, Pablo. Vamos interagir. E uma coisa interessante, né, que aí outra dica que a gente dá, né? No caso do CMV em especial, o resultado em si do CMV ele é consequência de uma série de processos, né? Processos que são executados pela equipe, pelas pessoas que estão lá dentro, né? Então, o gestor ele precisa ter essa capacidade, né, de decompor o problema em várias partes, que é o método cartesiano. O problema é a redução da lacuna do CMV, né? Na prática, né, quais são as metas da equipe, né, para que elas consigam ter como consequência a redução do CMV? Aí tem o processo de controle do estoque que cai no indicador de desempenho e precisão do estoque. Aí tem um processo que é o de conversão das proteínas brutas em líquida, que cai no indicador de desempenho, rendimento dos porcionamentos. Aí tem um indicador de produção, né, de sobras de produção. E eles estão jogando esse jogo, a equipe está jogando esse jogo. Né? O CMV é uma consequência, né, dos processos que estão rodando, e cada processo tem um indicador e uma meta. Né? Assim você bota todo mundo para o jogo. Né? E quando a gente consegue bater a meta do CMV, o azulzinho é a medalha de ouro no final do mês, ou no final da semana. E teria alguma... Opa, teria algum sinal amarelo nisso aí? Antes de o sinal amarelo, Ricardo, no nosso caso, é a meta que está em preto, entendeu? Então, o sinal amarelo é a meta, entendeu? Então, ó, se está na meta, está em amarelo, porque a gente ou tende a subir ou tende a cair. Então, aqui é o sinal de alerta, sabe? E no nosso caso, Pablo, a gente ainda fez mais, a gente coloca um recurso no contra-cheque deles, dependendo do CMV alcançado, sabe? E aí gera mais interesse ainda para esse CMV. Então, eu penso assim, cada faixa de CMV economizada, eu pego uma parte dessa economia, claro que a maior parte é da empresa, que vai o risco da empresa, e uma outra parte eu divido com os colaboradores de acordo com a responsabilidade dele para a produção daquele número, sabe? E assim, muito prático, eles que fazem, assim, a gerente é que divide esse dinheiro já combinado, ela que me informa por que entrou aquele recurso no contra-cheque, mas eles sabem que o CMV impacta no contra-cheque deles, sabe, Pablo? E uma coisa que eu acho legal, né, nesse jogo, né, parece, por exemplo, você criar um sistema de meta para o setor parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas é aquilo, como eu vou ter a equipe jogando, né, o mesmo jogo se eu não tenho, né, por exemplo, esse amparo racional, né, do jogo das metas, né? Alguém acorda ali para trabalhar, né? Enfim, qual é o objetivo, qual é a meta dele ali do dia, né? Ele conquistou ou não, né? As pessoas gostam desse jogo, né? O segredo está em você conseguir construir um jogo, né, que seja justo, que seja humano e ético, né? E que as pessoas consigam, né, se ver, né, sonhando junto com empresários, crescendo dentro daquele jogo. Né? Aí vem a importância da definição da visão, qual é o plano de crescimento. Né? Nós aplicamos o que nós chamamos de organograma futuro, né, que é, hoje eu sou um restaurante pequenininho, sou eu e mais 4, né? Mas daqui a 5 anos, eu estou trabalhando hoje, né? Até porque o crescimento é natural, né? O desenvolvimento é natural, as pessoas que barram o caminho natural fazendo um monte de coisa errada, né? Mas tá aqui, hoje eu sou 4, são 4 pessoas, cara, mas eu quero ter 100 restaurantes daqui a 5 anos. Qual é o meu organograma futuro para ter 100 restaurantes? Não, eu vou precisar ter um chefe executivo, um diretor de operações, e eu vou começar a construir essas pessoas hoje, né, 5 anos antes, capacitando, transformando a cultura da minha empresa, fazendo com que eles sejam os agentes transformadores e as bandeiras que vão segurar a bandeira da cultura daqui a 5 anos, né? Então falta o empresário lidar com esse jogo, construir isso, né? O natural para mim é o ser humano, as pessoas se envolverem ali com o projeto, mas geralmente, né, os empresários, os líderes não constroem as condições para isso. E o jogo da meta é importante, né? Porque senão eu não tenho ali um balizador, né, um critério da justiça, inclusive para promover quem vai ser o diretor de operações. Não, ele construiu um caminho, ele por mérito, ele pode chegar lá, né? Uma previsibilidade, né? Interessante. O Ricardo, Pablo, ele agendou um monte de perguntas, eu estou fazendo outras, mas o Ricardo não vai brigar Manda aí, comigo, Ricardo, não. Manda aí, Ricardo. Pablo, uma coisa que eu observei pós-pandemia, quando a gente inaugurou, por incrível que pareça, o cliente está com menos grana, mas ele está mais sensível ao ticket médio maior, sabe? Ele, quando vai menos gente na loja,
mas quando os que vão estão mais dispostos a gastar mais, sabe? Então, se a gente treinar a galera para fazer a tal da venda sugestiva, aquilo fica muito legal, sabe? As pessoas estão curtindo a possibilidade de consumir algo ainda melhor, assim, sabe? Na hora de repente estão indo menos ao lanche, mas quando vão ao lanche, quando vão ao restaurante, elas estão se permitindo um prazer maior. Você tem essa percepção também, Pablo? Eu vou contar aqui um dos segredos do nosso método, né? Vamos lá, né? Vamos de novo voltar ao apoio racional, né? Variáveis, vendas, certo? E despesas, né? Por meio da nossa experiência com projetos, o que a gente identificou? Um aumento de 10% do ticket médio, combinado a uma redução de 5 pontos percentuais do CMV, salva, certo? Na verdade, melhora a margem de lucro em 10 pontos percentuais de quase qualquer negócio gastronômico, certo? E aumentar o ticket médio é uma coisa que está na mão, está na manga, né? Se eu chegar hoje para qualquer restaurante, certo? E perguntar para ele, ó, digamos que o teu ticket médio seja de 10, né? Eu vou chegar para ele e vou perguntar o que nós temos que fazer para que seja de 11. Eu preciso um real a mais, ou €1 a mais. Qualquer a própria equipe, né, ela vai ter a resposta para aquilo, né? Aí vem a mágica, né? Equipe, isso não é o empresário que está sentado lá que vai falar o que tem que fazer. Equipe, né? O empresário, ele organiza, né? Por exemplo, sempre a gente tem que ter um senso de prioridade, né? Eu quero aumentar o ticket médio de tudo, eu não vou fazer nada. Então, a equipe, ele foi lá, se agarrou uma família, né? Não, vamos jogar o jogo da sobremesa, que eu identifiquei que a gente está vendendo pouco, informação, estou vendendo pouco sobremesa. Equipe, o que a gente tem que fazer para vender mais sobremesa? Vai sair dali um método para vender mais sobremesa, certo? Aí, no outro dia, né, o que eu vou fazer? No que a gente chama de fórum diário. Equipe, parabéns, deu certo, aprendemos, fizemos isso e deu certo. Ou não, deu errado, vamos fazer diferente hoje, vamos. A equipe vendo, o ticket médio hoje, ontem era 10, hoje foi 11, legal, bater uma meta, outro dia foi 12. Pronto, criei um sisteminha que olha para o ticket médio, né? E aqui não tem nenhuma mágica, aqui são ações, métodos que eles mesmos descobrem, né? Eu tive uma surpresa de uma equipe, ela identificou um método para vender café. Ela falou, não, vai oferecer o café, o cara vai falar não. Na hora que o segundo garçom oferece a mesma coisa, o cara fala assim. Enfim, descobriram o método, né? Mas é isso, né? E o ticket médio, Maurício, a gente ataca logo no começo, porque, bem identificado por você, é uma gordura que está ali. 10% está na mão, certo? 10%, né? Aí olha o milagre. 10% a mais de venda, 5% a menos do CMV, que essa lacuna também, né? O Pablo está chutando, isso daí é estatística, né? Essa lacuna é de 8 pontos percentuais, né? Na média geral, né? Você dobra a margem de lucro dos restaurantes, cara. É ali que a gente entra, né? Tanto é que a gente brinca também, né? Brinca não, nosso slogan, né? Não é força, é jeito. Porque você aumentar em 10 pontos percentuais o ticket médio, é só jeito, cara. Não tem nada muito complexo aqui. Bacana, bacana. Uhum. E aí, quer fazer mais alguma pergunta, Maurício? Não, agora eu vou abrir para o planejamento do Ricardo, Pablo. Eu baguncei o planejamento do Ricardo. Mas varejo é um pouco isso, né, Pablo? A gente planeja para que a prática pode até sair diferente, mas que saia com qualidade também. Estou eu defendendo a minha atitude aqui, Pablo. Eu achei interessante essa ideia, né, de gestão, de você jogar para a equipe, para ela pensar, para ela participar, compartilhar em entendimentos, ensinamentos. Isso aí acho que é fundamental, né, Paulo? Nós temos um conjunto, Ricardo, de 20 princípios, nosso método, né? E uma coisa importante, já ficou uma dica, é importante a tua empresa, né, ou você, para gerir a sua família, ter um conjunto de princípios, porque no meio do caminho a gente se perde também, o líder, né? Outro dia eu estava numa reunião, ele deve estar aí, o João, certo? Uma reunião com o João, eu estava na dúvida, né, já fugi do tema, mas eu volto. Eu estava numa dúvida com relação a uma reunião, se aumentava o tempo ou não, certo? Aumenta o tempo de reunião ou não. Aí ele chegou para mim, Pablo, lembra dos nossos princípios, né? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução, que é a lei de Parkinson, né?
que é o quê? Aquilo. Se eu tiver 2 horas para fazer uma atividade, né, ou uma, talvez eu consiga fazer em uma. Né? Então, encurtar, né? Mas voltando ao tema, existe um princípio, né, que a gente fala que é o esforço para se vender um plano é muito maior do que você fazer o plano junto, certo? Então, a mágica também, uma das mágicas aí de um gestor, está no fato dele perguntar para a equipe. E aí, turma, o que a gente vai fazer? Certo? Às vezes ele até tem já uma direção, mas ele valida ali com a equipe, né? Ao invés dele impor, não, faça isso. Certo? O cara que fala, faça isso, está com preguiça, né, de ter, por exemplo, disciplina para realizar a pergunta no momento correto, que é um fórum semanal, né? Ele está com preguiça de fazer um fórum mensal ou um fórum diário, né? Por que preguiça? Porque exige disciplina, cara. Quando você coloca ali um marco da realização de um fórum mensal todo quinto dia útil tem que ter. E ali seria o momento para você fazer uma série de perguntas estratégicas. O fórum diário é todo dia, cara. Todo dia, 7 da manhã, café com gás, 270, todo dia, né? Tem que ter disciplina, né? Não é qualquer gestor que encara, né? E o semanal, mesma coisa. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem um fórum, eu tenho que estar lá. Certo? Não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem dor de barriga, eu tenho que estar lá, né? Os gestores têm preguiça, na verdade, não tem disciplina para isso. Aí eles fazem a gestão sob demanda. Gestão sob demanda, né? É apagar incêndio, né? Ele não tem tempo de fazer essa pergunta no momento correto. Uhum. E não tem tempo de inovar, portanto, né? Porque só está apagando incêndio. Só apaga incêndio, né? Nós temos o Gas Solutions, né? Um encontro sexta-feira com os líderes, né? Eu tenho um monte de coisa para falar com eles. Eu fico me segurando aqui, porque o momento de fazer a pergunta é ali, perguntando, fazendo com que eles façam parte do meu plano. É difícil, não é fácil, né? Às vezes eu atropelo, né? Mas é isso, eu tenho isso como princípio. O máximo que eu puder é fazer a pergunta junto com a equipe, melhor. E, cara, tem um dado também de vaidade nisso, sabe, cara? A minha coordenadora da UF, ela fala uma frase que eu acho sensacional, Pablo. Baixa a bola, o jogo é de botão, sabe? Então, tem a coisa da vaidade do gestor achar que tem todas as respostas, sabe? E, às vezes, a equipe mostra que a equipe não vende mais por sua culpa, por faltar uma bandeja, por faltar um Tupperware, sabe? Por faltar a gestão de estoque. Então, ouvir a equipe também é um ato de humildade, é um ato muito inteligente, mas também é um ato de humildade, sabe? De saber que o outro traz potências, inteligências e soluções que, às vezes, você não tem. Então, eu acrescentaria esse dado aí, a necessidade de perguntar à equipe. Bacana. Então, acho que cara, bem uma pergunta que é para crescer, o que o empresário deve fazer primeiro? Dedicar padrões ou a procedimentos? Pelo que você está me dizendo aí, tem que alinhar, tem que afinar muito bem a máquina para depois pensar em qualquer outra coisa em termos de crescimento, né, Pablo? Exato. Inclusive, eu vejo que muitos pulam etapas, né? A primeira, vamos lá, no caso do restaurante, né? Qual a nossa indicação? Primeiro você tem que ter um piloto. Esse piloto ele tem que ser, né, organizado, né? E tem que ser lucrativo. Organizado, vamos fazer uma metáfora aqui. A coisa tem que acontecer independentemente de alguém. Certo? Tem que ser uma espécie de piloto automático. Né? Os processos, né, eles existem de tal maneira que as coisas acontecem de maneira orgânica. Né? Enfim, isso é difícil fazer. Né? E tem que ter lucro. Né? Lucro, no nosso caso, é uma boa margem de lucro. Né? Um equilíbrio financeiro econômico, não existe saldo de caixa negativo. Eu não vou expandir um modelo que não tenha, né, um bom lucro. Certo? Que tem equilíbrio de caixa, né, e que tem uma margem de lucro que a gente indica ali que seja da ordem de 15%. Ok, tá? Organizado, lucrativo, né? No meio desse processo de organização e lucratividade, que não é um milagre também, quando você vai montar, não é um piloto, apertou um botão e agora o CMV vai cair, agora tudo vai funcionar, agora a equipe vai estar engajada. Existe um processo de transformação cultural, né? Você primeiro coloca no jogo a cultura do resultado, que é falar de CMV, de ticket médio. Quando todo mundo está falando de CMV na casa, a turma da limpeza, todo mundo falou de CMV, pronto, agora eu estou com a cultura do resultado, ela faz parte do meu jogo. Por que a cultura do resultado é importante? Por equilíbrio, emoção, razão. Né? O resultado traz um quê de razão para o jogo. Né? Aí eu tenho a cultura da melhoria contínua, né?
Porque na prática é aquilo, eu tenho que melhorar todo dia por meio da minha equipe. Se essa cultura não está implementada, não dá, não é... Como que eu vou expandir? Como vou montar 10 restaurantes se eu dependo de alguém, do super-herói lá, que é o dono do negócio, para falar o que tem que fazer? Não vai também, né? E, por fim, a cultura do mérito, né? Que é o que a gente falou um pouquinho aqui, que é eu criar sistemas para eu formar novas lideranças, reter e atrair talentos, certo? Tudo isso, né? Então eu tenho que trabalhar, é um jogo, né? Que eu começo ali, não tem milagre, às vezes demora 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos, né? Mas se eu tiver aliado a isso, a direção, onde eu quero chegar, hoje eu tenho um restaurante, mas eu quero ter 5. Certo? Eu tô fazendo esse jogo hoje, eu tô com a minha equipe hoje, o meu discurso para a minha equipe hoje, eu estou envolvendo a minha equipe hoje, porque elas estão sonhando junto comigo. O empresário que sonha sozinho não tem equipe, eu estou sonhando, elas estão sonhando junto comigo. E o caminho é claro. A gente precisa bater o CNV hoje, por quê? Eu preciso ter um padrão, um controle de CNV hoje, que eu não vou ter uma franquia depois, ou uma rede de restaurantes, onde uma casa o CNV é de 30, na outra é 40. Que padrão é esse? Não tem padrão nenhum, certo? Não tenho, eu tenho mais. Mas eu sei onde eu quero chegar, né? Quando você alinha tudo isso, eu estou trabalhando no presente, no dia a dia, no fórum diário, porque é isso que vai fazer as coisas melhorarem na prática. Com a direção de onde eu quero chegar, certo? E você tratando ali 2 restrições, por que os negócios não crescem? Primeiro, porque não tem essa visão do que eu acabei de falar, né? E porque não tem porque não trata 2 restrições, né? Que é a restrição financeira, né? Que pô, se eu não tenho um negócio lucrativo hoje, eu não vou fazer caixa para ter o segundo restaurante, né? E eu não vou conseguir vender a ideia para alguém de um negócio que não se mostra lucrativo. Ponto, né? Essa eu diria que é até mais fácil, né? E a restrição das pessoas, né? Muita gente reclama, né? Recursos, pessoas, né? Lideranças para tocar a minha expansão, né? Muitas pessoas reclamam, não, o setor não tem, né, pessoas enfim, não tem mão de obra qualificada, né, a palavra que a turma fala, né? Cara, mas quem tem que formar as pessoas é você, o teu diretor executivo do teu grupo de restaurantes daqui a 5 anos tem que estar sendo formado hoje, certo? Quando você cria esse jogo, pronto, você cria uma máquina. É fácil? Né? Não é fácil, certo? Mas é isso, né? É a combinação dos 2 fatores. Muitos restaurantes crescem de uma maneira desorganizada, castelo de areia, cara. Sei lá, eu cresço colocando pessoas da minha confiança para tocar os outros restaurantes. Isso você está assinando um tratado de que você não tem nenhum processo. Castelo de areia, porque daqui a pouco você vai ter 10 restaurantes, cada um com uma pessoa da tua confiança, cada um operando num sistema, né, que é castelo de areia, vai dar errado, né? Não existe uma cultura organizacional, não existe um padrão de processos e rotinas, né? A questão de meritocracia, de plano futuro, não tem. Até para fazer uma pergunta aqui, o registro histórico também do que já passou, como foi construído, também teria um espaçozinho aí, não, nessa lógica? Com certeza, né? Tudo tem que ser, tudo é aprendizado, né? Tudo é conhecimento. Quanto mais você consegue reter o teu conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Agora, né, nós estamos com uma casa, não vou falar aqui o nome, né? Uma coisa que eu falo que é importante, né, para a turma, né? Todos os nossos projetos são confidenciais, então a gente não pode ficar falando nome de cliente, né? Mas, enfim, é uma casa que ele vai montar a primeira unidade agora dele, o primeiro PDV dele. Ele é uma fábrica que vende B2B ali e vai montar o primeiro PDV. O primeiro PDV dele está sendo todo mapeado. A gente já está mapeando as despesas para a construção desse primeiro PDV. Já tem ali os números projetados para a gente validar o que nós esperávamos do PDV com o resultado alcançado, porque isso é aprendizado, né? Quando planejar é importante muito para isso, pessoal, para você ter uma única certeza que a gente tem quando planeja é que vai dar errado. Mas eu vim da escola do planejamento, né? Mas é importante planejar, porque eu planejo, o simples fato de eu ter analisado algo para, né, uma informação para planejar e depois eu confrontar com a realidade faz com que eu evolua, certo? Então é aquilo, eu planejei, acertei, eu errei, pronto, mas eu aprendi aqui, né? Então tá tudo sendo mapeado para quê? Não, ele já está com a mente de expansão. Quando entra no projeto da Gas Solution, a ideia já é, a gente logo no começo do projeto, embora tenha que trabalhar ali o lucro, a organização, a gente já começa a analisar o crescimento.
O que eu vamos organizar esse plano, senão esse projeto fica sem direção, né? Enfim, né, ele não tem nenhuma ainda e a gente já está planejando as outras, mas mapeando, né, o conhecimento da primeira. Né, isso é fundamental. Ricardo, todos os indicadores ali. A necessidade de explicar, Pablo, tem muita gente que está acompanhando a gente que não é do segmento. Então, PDV é ponto de venda. É isso, um atendimento ao cliente. A gente aqui no jargão nosso, aqui do varejo, a gente chama de ponto de venda. Pablo, no Brasil também tem muito uma questão assim, bom, se você forma, você treina e a pessoa sai da empresa. E eu defendo, Pablo, que essa formação é para a pessoa, mas também para o time. Então, se eu tiver um time que forma pessoas, não tem problema se aquela passagem ali for por 6 meses na nossa empresa, mas que seja os melhores 6 meses da vida da nossa e da pessoa. Que vai vir uma outra pessoa que vai ser tão importante quanto a gente vai formar é um ciclo virtuoso quando a pessoa passa pela gente e sai por uma oportunidade melhor. Você também enxerga assim, Paulo? Essa questão de formar e a pessoa sair? Exatamente, né? O primeiro ponto, né, aí já trazendo o porquê da grande rotatividade de algumas empresas, né? No nosso setor ela é muito grande, por que ela atrai poucos talentos, né? É porque é aquilo, né? Não é colocado esse sonho, né? A pessoa que tem um talento superior, ela não consegue se ver crescendo dentro daquele negócio hoje, né? Então, volta ali a importância de ter o plano de crescimento. Em paralelo, né, o que conta, né, lá mais na frente é a fortaleza do teu sistema, né? As coisas acontecem automaticamente aqui dentro. Uma outra pessoa vai entrar, é importante que ela some ao sistema participando do processo de melhoria contínua, então é importante, né? Mas ela entra dentro de um sistema que funciona, né? O problema é quando você não tem um sistema, né, e entra uma pessoa para construir o teu sistema. Aí você fica dependente, né, muito dependente das pessoas. No caso das cozinhas, por exemplo, existe uma dependência muito grande do cozinheiro, né, do chefe, quando não há processo, né? Quando você, por exemplo, tem um processo de plano de produção, que a gente chama, né, que é o quadro de produção, onde determina-se, não, hoje é o dia da produção do molho pomodoro. Você precisa repor o teu molho pomodoro para 10 litros para que ele dure tantos dias, né? Hoje tem 2 litros, então você tem que produzir 8 litros. Automaticamente, o estoquista, ele entrega as matérias-primas, de acordo com as fichas técnicas, isso é processo, né? Para o cozinheiro, está aqui, cozinheiro, hoje você tem que produzir 8 litros de molho de tomate, está aqui a matéria-prima. Fica faltando o método, né? Mas olha só como a coisa já está muito mais organizada, muito menos empírica, né? Num sistema tradicional, no restaurante, como funciona? O cozinheiro chega lá, bate o olho, abre sistema de gestão, abre o freezer, vê o que tem, pega lá o estoque, bota na panela, aí cada cozinheiro tem uma mão, né? Cada um utiliza uma quantidade de matéria-prima, né? A ficha técnica não é seguida e não tem padrão, e a dependência, né, de uma pessoa ela é muito grande. Paulo, como é que a gente pode identificar, então, qual é a hora de crescer? Quando é que está nesse momento, né? Legal, boa. Nós temos até uma ferramenta que estamos em fase de desenvolvimento, né, que é a matriz GAS de crescimento. Eu vou até apresentar para a turma uma versão na sexta-feira, né? Mas, em linhas gerais, ela precisa ter um equilíbrio financeiro e econômico, né? Ela demonstrar ali que aquele negócio é lucrativo. Ela precisa ter passado, né, ela tem que ter uma cultura forte, né? E para a gente, cultura forte significa cultura do resultado, cultura da melhoria contínua. Melhoria contínua é a equipe no dia a dia tá melhorando as coisas, né? O que eu falei ontem, cara, já tem que estar, hoje eu já tenho que ter mudado, né? Muitas vezes, você falou ontem que a ferramenta era essa, mas já criamos uma melhor hoje, né? Então já é outra, né? E a cultura do mérito, né? A cultura do mérito é um pouquinho mais difícil, que é o sistema de avaliação de desempenho rodando, plano de cargos, salários e carreiras, é a última etapa ali do que eu chamo de processo de transformação cultural. Aí tem que ter um modelo e um bom modelo de negócio, né? Eu tenho que ter um negócio competitivo, né? Eu tenho que ter um negócio que eu preciso ter uma boa satisfação do meu cliente com relação ao meu negócio, um negócio competitivo comparando-se ao mercado, que é a matriz de competitividade que a gente chama também. Ao se comparar com o mercado, eu tenho um negócio que ele é competitivo, né? Eu acho que essas são as condições, né,
E é lógico, para ter lucro, eu preciso ter, né, e depois que eu coloco a cultura ali, que eu mencionei, do resultado e do mérito, né, significa que meus processos estão funcionando, estão rodando, né? Aí é a hora de crescer. Enfim, é a hora de botar o negócio para escalar. Aí você, mesmo assim, tem que planejar bem esse crescimento. Tem gente que quer acelerar o processo. Eu vejo muita gente que, o cara tem uma fachada bonita em um produto, né? Aí ele já acha que está no ponto de franquear. Ele montou um negócio ontem, cara. Ele não tem cultura de nada. Aí tudo bem, ele consegue enganar um monte de gente, certo? Aí ele chega, o cara vendeu 100, né? Castelo de areia. Aí as unidades da franquia caem. A primeira pergunta que eu faço: qual o CMV da franquia X? Da unidade X? 30. E da Y? 40. Não tem padrão. Certo? Não tem padrão. Castelo de areia. Certo? Porque o que está com 40, o cara está perdendo dinheiro, cara. Não tem padrão. Certo? Pular essas etapas. Muita gente quer acelerar, né? E é difícil, o jogo é duro. Para construir esse processo cultural, dependendo da casa, até porque muitas vezes o processo cultural primeiro passa, né, da transformação da forma de pensar do diretor. O diretor que é o que trava muitas vezes, a forma que ele pensa que é o que trava o dali para frente, né? Então, às vezes demora, é um jogo duro, né? Mas quando a gente sente que está ali no momento, né? E a gente gosta de jogar o jogo, né, apresentando já o que está bloqueando ele do crescimento desde o início, né, do projeto, porque, de novo, é um processo, né? Enfim, quando une todos esses fatores, aí a gente entende que é a hora de buscar maneiras de pensar no modelo de crescimento, que é uma coisa importante. Eu vou crescer como? Rede própria, né, capital próprio, investidor. Aí tem que se criar essa estrutura. Como que eu vou estruturar? O que eu vou oferecer para o investidor? Todo mundo não sabe fazer, né? Não, cara, eu vou criar um plano de cotas. Eu vou fazer o valuation da minha empresa, divisão por cotas. Eu preciso de 3 milhões de investimentos, tantos por cento de cotas. Esses 3 milhões eu vou montar 3 unidades, certo? Ou por meio de franquia, que é um outro modelo. Você tem que estruturar esse teu modelo de crescimento e, em paralelo, estruturar como que vai ser ali o teu crescimento, como que você vai formar as tuas novas lideranças. Se você não tem isso estruturado também, quem vai tocar o segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º restaurante? Eu tenho que ter uma academia interna formando essas lideranças, eu tenho que ter, né, um plano de cargos, salários, carreiras já rodando, porque quem que vai ser o diretor executivo, né? É alguém que por mérito chegou lá, né? Não pode ser o meu irmão, aí eu já consigo um castelo de areia, não é mérito, né? Enfim, cara, tem um monte de coisas, são pecinhas, né, num quebra-cabeça que a gente vai montando, né, mas quando você coloca as peças no lugar certo, cara, aí ninguém segura, porque o mercado tem demanda crescente contínua por vários anos. Tirando a pandemia, né, o mercado cresce mais do que a média do PIB, né, se você pegar 10 anos de histórico. Então, o que está faltando é isso, é colocar as pecinhas nos locais corretos. E para o pequeno e o micro, quais são as formas de expansão? Teria uma... Desculpa, eu não entendi, Ricardo. Eu não entendi. Para pequena e microempresa, teria alguma outra forma de expansão possível? Pablo, posso contribuir com essa pergunta? Pode. Só um ponto aqui, o Maurício ele responde. O nosso setor, 99% é pequeno ou micro, né? Mas enfim, né? Mas vamos lá, Maurício. O que eu vou colaborar é o seguinte: o grande lance é que o que o Pablo explica para o grande serve para o pequeno, sabe? E o grande tem umas dificuldades, o pequeno tem outras. Então, o pequeno olha para o grande e diz assim: pô, se eu fosse desse tamanho era mole, não é mole para o grande. E o grande olha para o pequeno e fala assim: pô, se eu tivesse só uma loja com 4 pessoas, eu aplicava isso rápido. Também não é fácil. Mas a aplicabilidade do que a gente acredita, que o Pablo, no método, da minha prática, Ricardo, ele é grande e o resultado é quase instantâneo, sabe? O que você precisa é disciplina para manter aqueles hábitos. Mas se você fizer o hábito, você vai ter um resultado muito rápido. Se você deixar de fazer, você perde também o resultado. Eu brinco que é igual a gente da academia, né? A gente evolui rápido, mas também se ficar uma semana sem ir, a gente regride rápido também. Então, mas a aplicabilidade desses controles, do tal do CMV, das metas, ela tanto é para um restaurante bem grande, quanto é para o cara que tem 2 funcionários ali. Esse jogo é o mesmo, o jogo dos números, da racionalidade, sabe, Ricardo?
Aí fazendo outra pergunta para o Pablo, se ele acha que é viável o treinamento dentro do próprio local de trabalho. Eu acho que tem que ser assim, né? Eu chamo, né, de academia do nome do negócio, né? Então, academia Gás, academia X, né? Quando você e tudo, de novo, vamos voltar ao apoio racional, né? Quando você projeta, lá, eu quero daqui a 5 anos ter 100 restaurantes, né? Aí, quando você projeta o organograma futuro, né? A gente aprendeu com Descartes, em 1600, que a gente precisa decompor um problema em várias partes. Então, vamos decompor esse problema, certo? Legal. 100 restaurantes, qual o organograma que eu preciso para ter 100 restaurantes? Certo? Então, vai estar lá, vai aparecer uma caixinha lá de diretor, chefe executivo, diretor de operações. São 100 restaurantes, eu vou ter um gerente de operações para tantas casas e um diretor de operações lá em cima, certo? Ok, eu preciso desse diretor de operações, né? Digamos, eu sou um micro restaurante, sou eu mais 2 no restaurante, não tem problema nenhum, né? Legal. Quais competências esse diretor de operações tem que ter? Primeiro, aí vamos decompor, né? Vamos na escola da administração, chá, né? Conhecimento técnico, habilidades e atitudes. Então, vamos lá. Qual conhecimento técnico ele tem que ter? Não sei. Tem que ser formado em administração, com pós-graduação em Harvard, sei lá, o que, não sei. Quais conhecimentos técnicos ele tem que ter? Okay? Quais habilidades ele tem que ter? O cara se comunica muito bem, atitude, sei lá o que, XYZ, né? Enfim, e quais atitudes que ele tem que ter? Por último, atitude, né? Uma atitude, enfim, eu vou descrever ali os comportamentos dele, né? Pronto, eu mapeei isso. Daqui para frente, né? Aí tenta imaginar, né? Lógico que eu fui lá no alto, eu fui no diretor executivo, mas eu tenho um mapeamento do estoquista, eu tenho um mapeamento do gerente de loja, eu tenho um mapeamento do chefe de cozinha, do chefe executivo, de todo mundo, né? Quando eu somo ali, a gente sempre enxerga uma combinação de competências que a gente precisa formar, né? Por exemplo, comunicação, liderança, Excel, cara, certo? Quando a gente organiza tudo isso, né, e a gente olha para a nossa base, né, aí os restaurantes já estão aqui com um porte maior, né? Às vezes ele já tem um consultor. Pô, quem que vai dar o curso de Excel? Sei lá, consultor, bota ali, o consultor vai dar um curso de Excel para a turma, né? Eu crio um programa mesmo interno de formação. Quem vai dar o curso de liderança? Às vezes tem um parceiro ali que é um consultor de recursos humanos, que apoia ali na hora de contratar a equipe. Pô, ele trago esse cara para cá. Aí eu posso compor com formações no Sebrae, tem lá a formação do estoquista. Não, esse curso aqui de estoquista a gente faz lá no Sebrae. Aí foi no Sebrae, gostou do curso, legal, é esse mesmo, não deu certo, eu vou para outro. Eu crio essa academia interna, certo? Aí no meu orçamento, no meio do jogo, eu estou criando ali, né? Eu já estou jogando o jogo do orçamento. Pô, abre esse espaço ali para investimentos com treinamento, pode ser, né? Que eu consiga bancar metade ou, sei lá, parte da faculdade de alguém que está ali, né? Enfim, eu vou montando, né? Mas a dica aqui é você trazer a responsabilidade para você. Quando você deixa, eu vou pegar lá na frente as pessoas que o mercado formou. Ao mesmo tempo, você fala que o mercado não tem mão de obra qualificada. Quando eu olho para essa restrição, o que eu vou fazer? Cara, eu como gestor, eu vou formar internamente, certo? E trazendo também a formação prática, porque tem muito, né, a combinação da teoria com a prática, né? A gente tem também um princípio que fala que a teoria sem prática é infrutífera, né? A prática sem teoria é cega, né? Então, quando você combina, né, teoria com prática do dia a dia, como que se aprende a cozinhar? Aqui, cozinhando, vem aqui ver aqui como a gente faz, né? Como que se aprende a ser um líder aqui dentro? Certo? O cara é um estoquista ainda, ele quer ser diretor de operações. Pô, participando do Fórum Mensal Estratégico, eventualmente, né? Esse cara, ele é um cara que quer chegar lá, eu vou convidá-lo para participar, eu vou pedir para que ele facilite um fórum semanal, ele está treinando para ser líder, né? Os fóruns diários, cara, fórum diário é fórum de liderança, sempre tem um facilitador. Quem que vai facilitar? Rodízio. Certo? Nessa semana é você, na outra semana é você. É isso, eu estou formando ali aqui. Eu estou identificando quem tem talento para isso, né? Porque nem todos têm, né? Tem gente ali que vai seguir sendo estoquista, não tem problema nenhum, né? Tem gente que tem talento para ser o diretor executivo, aí eu dou, enfim, cada uma das pessoas tem o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, né? Onde vai existir um plano de ação para cada um, né? Para chegar lá
nessa direção que a gente deu ali por meio do organograma futuro, né? Então é uma combinação, cara, a gente vai juntando as peças, certo? Ah, Pablo, é muito complicado. É complicado se você não, enquanto você não tem isso construído. Depois que você tem isso construído, é um jogo, cara, que você está jogando ali, né? E para construir entre nós, né? Pô, onde eu quero chegar daqui a 5 anos? É visão, não sei se eu vou chegar, é o meu sonho, né? E construir um organograma futuro para chegar lá também não é tão complicado, né? Enfim, né? Mas você precisa decompor esse problema, senão fica um problema complexo ao ponto de não pode ser resolvido. Quando você vai decompondo, né, as coisas vão ficando mais claras. Entendo. Maravilha. A gente está chegando ao final aqui da nossa live. Aí eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir a cada um para dar seu recado final e a gente se despedir. Tá bom? Ô, Pablo, eu queria participar do seu recado final, eu posso? Pode, manda aí, cara. Você que manda, cara. Então, Paulo, eu queria que você dissesse para os pequenos e microempresários aonde eles podem consultar seu conteúdo, que você posta muito conteúdo da mídia social, e eu defendo a mídia social como um lugar que você busca conteúdo, e grande parte deles gratuito, e você melhora e aí gera resultado e consegue bancar algum curso. Então, aonde que o pequeno e microempresário, Pablo, pesquisa os seus conteúdos, como é que faz? Eu tenho um pequeno e micro negócio. Aonde que eu vejo esse conteúdo que você acabou de nos brindar aqui? Legal, nós temos 2 bases principais, né? Tem o canal do YouTube, né? A Gas Academy, Gas com 2 S, né? E lá tem, enfim, tem um histórico lá de lives, eu tenho somente de CMV, acho que tem uns 3 horas de conteúdo lá, tem uma aula de como medir, controlar e reduzir o CMV, por exemplo, tem 2 aulas do mesmo tema, né? Nós fazíamos toda quinta-feira uma live, né, dando uma aula prática, mostrando ferramenta, tem uma série de desafios, enfim, tem muito conteúdo lá na Gas Academy, e aqui no Instagram, né, também, no gas.solutions, né, todo o nosso histórico, todo não, né, porque eu acho que lá atrás as lives não eram gravadas, né, mas tem uma série de... E nós ficamos 4 meses sem Instagram, perdeu o Instagram, não sei por qual motivo, depois voltou. Mas, enfim, né, tem muita live aí gravada, né, tem todo dia 1 hora, né, foram 270, então tem muita coisa. Tá todo o nosso DNA. Né, se você quer entender o método GAS, né, Gas Academy, pelo menos o nosso DNA, né, porque, inclusive, isso é importante. Quando eu falei que o problema começa na cabeça do diretor, o desbloqueio do diretor, ele se dá por meio do conhecimento. Ele tem que estar ouvindo uma live dessa aqui. Cara, virou uma chave aqui. Agora entendi. O problema sou eu. Legal, agora eu vou arrumar, né? E é isso, tá? Então, esses 2 canais são os canais principais. Bacana. Agora você está liberado para dar seu recado final. Eu permito, Pablo. Legal. Eu queria mais agradecer vocês. Eu achei legal. Sensacional bate-papo. Quando quiserem, é só me chamar. Eu estava meio enferrujado de live, né? Então, obrigado aí, Maurício. Obrigado, Ricardo, né? E para os donos de restaurantes aí que precisarem, pessoal, manda direct para a gente, que a nossa missão aqui é melhorar a vida das pessoas que atuam no setor gastronômico, né? Então, o que a gente puder contribuir, né? Em breve a gente vai estar abrindo a agenda, né? Quando acabar a pandemia, né? Está acabando, se Deus quiser, agenda de cursos presenciais em todo o Brasil, em todo Portugal, em Angola, no Uruguai, né? Porque eu entendo que esses cursos presenciais são importantes para os donos de restaurantes. Então, em setembro, outubro começa, né, se Deus quiser. Mas, em paralelo, independentemente disso, a gente está aqui para somar, né? Se você está precisando de uma ajuda, né, a gente pode enviar lá um especialista local para te ajudar, te dar suporte, né? Então, o que a gente puder fazer para somar ao mercado, estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado aí, turma. Vamos para cima. Então, vocês acabaram de assistir, então, a nossa live de hoje com o método internacional para manutenção, crescimento e expansão da micro e pequena empresa brasileira. Com Maurício Salquim, empresário, e Pablo Martins, nosso Pablo Monteiro, o criador do método GAS. Bom. Galera, obrigado pela audiência, muito obrigado por quem acompanhou aí o nosso conteúdo. A Pocket Live não ficou tão pocket, mas ficou uma super live, Pablo. Obrigado pelo convite.
Ricardo, obrigado pela mediação. Foi sensacional cada minuto aqui que a gente interagiu. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Vamos para cima. Valeu. Obrigado.